A gente já viu muita coisa absurda, né, acontecendo no governo do Brasil, nesse governo, em governos anteriores. Mas imagina a seguinte situação. O vice-presidente Hamilton Mourão decide ser um discurso descendo a botina na política econômica do ministro Paulo Guedes. Mas aí começa a falar e briga e xinga o Paulo Guedes, sendo que já tinha falado barbaridades do Paulo Guedes, esculhambado o Paulo Guedes, o tempo inteiro batendo no Paulo Guedes. Aí, em função desse discurso, no momento em que o discurso está acontecendo, irritado com o que está ouvindo, o Paulo Guedes resolve pedir demissão. Acabou, chega, não quero mais. Só que ele não vai até o Palácio do Planalto para conversar com o Jair Bolsonaro, para fazer uma coisa civilizada. Ele abre a página dele numa rede social e publica a carta de demissão, uma extensa carta de demissão. E o Bolsonaro fica sabendo junto com todo mundo que ele acabou de perder só o ministro mais importante do governo dele por causa das críticas do vice. Isso vira uma confusão. Aí, para ficar mais completo, o Bolsonaro tem que escolher um novo sucessor para o Paulo Guedes. Aí ele escolhe alguém que é ligado ao Hamilton Mourão. Olha só, parece absurdo. A gente não viveu isso no Brasil, embora a gente tenha vivido coisas absurdas, mas foi exatamente o que aconteceu no final de semana na Argentina. O ministro da Economia, Martín Guzmán, ele renunciou ao cargo nesse final de semana e o motivo é que tem uma briga pesada entre o grupo político do presidente Alberto Fernandes e o grupo político da vice-presidente Cristina Kirchner, que é quem manda, quem tem poder político. O Alberto Fernandes não tem. E, para que a economia não derretesse, o Alberto Fernandes indicou uma economista chamada Silvina Batakis para assumir o Ministério da Economia. Ela é ligada a Cristina Kirchner. Ele tentou uns 4, 5 nomes antes, tentou até o presidente da Câmara, mas ninguém quis. E aí acabou saindo com um nome para ver se a coisa funciona. Bom, por que eu estou falando de um absurdo, total absurdo, e quando eu coloquei os personagens brasileiros, deu para a gente ter uma ideia do absurdo que seria. E por que eu estou trazendo isso aqui? Não é só para a gente olhar para o lado e falar, puxa vida, que bom que a gente não é Argentina, né? Nesse caso, me refiro à política argentina, porque a Argentina é um país extraordinário. Quem já teve o privilégio de ir para lá, um lugar maravilhoso, um lugar bonito, de norte a sul, para onde você vai, é um espetáculo. Mas vive um desarranjo econômico incrível. A Argentina, ela sempre foi um ponto de interesse para o Brasil, porque as coisas que acontecem lá ou aconteceram lá, muitas delas aconteceram aqui um pouco depois. Hiperinflação, congelamento de preços. E o desajuste econômico que eles vivem, a gente não vive. Mas algumas coisas que eles fazem lá, que os nossos governantes querem fazer aqui, é bom a gente saber o que acontece no campo econômico. E alguns descuidos graves que a gente comete aqui, também é bom ver o que acontece quando vai para o limite lá. Então, começando pelo limite desse que eu descrevi, a Argentina chegou num patamar de institucionalidade tão baixa, mas tão baixo, que aconteceu o que eu acabei de descrever e tudo bem. E mais, hein? Já estão falando que o Alberto Fernandes não chega até o fim do governo. Não é que ele não se reelege, que ele não chega até o fim do governo. Ele tomou posse em dezembro de 19 e o governo dele vai até o final do ano que vem. Já tem gente dizendo, olha, não chega, não dá, nesse ritmo não dá. Ele não consegue nomear ninguém, ele não consegue mandar em nada. Então, a baixa institucionalidade, ou seja, quando a relação entre os poderes perde a cerimônia, perde o respeito, perde o verniz constitucional, porque tudo está previsto na Constituição, essa relação entre os poderes, a coisa desanda. E a gente aqui namora com isso feio.
Não tão feio quanto na Argentina, mas a gente namora com isso. Olha o que acontece quando vai para o limite. É o presidente atacando o Supremo Tribunal Federal, é o Supremo Tribunal Federal se sentindo à vontade para dar as cartas em áreas que são do Legislativo, é o Legislativo se comportando como Executivo, e se comportando como Executivo sem a responsabilidade do Executivo, né? Vai lá, faz o que quer com o dinheiro público e se estourar, estoura no colo do Executivo. Então é uma desorganização que a gente tem. A gente não tem um plano de governo, claro. Ninguém sabe para onde o Brasil está indo, de verdade. É no gogó. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, mas ninguém sabe. As coisas não se dão em torno de um projeto. E a Constituição já foi para o vinagre, né? Com essa decisão, com essa emenda constitucional que foi feita, essa PEC kamikaze que foi aprovada no Senado e que vai para a Câmara e que vai ser aprovada essa semana, provavelmente, é uma coisa inacreditável. É proibido fazer a criação de benefícios em ano eleitoral. E eles criaram. Aí eles argumentam que o Brasil vive um estado de emergência que não vive. Não há estado de emergência nenhum. A economia está melhor do que estava no começo do ano. O desemprego está menor do que estava no começo do ano. Então criaram um negócio artificial pra caramba. Então a baixa institucionalidade, o baixo respeito pela Constituição, o baixo respeito pelas instituições de uma forma geral, é um perigo. Olha só o que acontece quando a Argentina chega neste patamar. E os ataques sucessivos à Petrobras, a ideia de que você pode controlar os preços dos combustíveis, a Argentina está fazendo isso. Sabe o que está acontecendo? Está faltando diesel. Escassez de diesel. Uma confusão. A Argentina, que já foi uma referência no agronegócio, perdendo espaço econômico. A inflação na Argentina já está este ano, no acumulado do ano, 30%, deve chegar até o final do ano em 70%. 70%. Nós estamos falando de uma inflação no Brasil que vai ficar na casa dos 8%, 9%. Eles estão com 70%. E resolveram controlar preços. Olha o que aconteceu, desabastecimento. Então, eu chamo a atenção para a Argentina, não porque apenas, mas não é esse o objetivo, de ser solidário ao povo argentino, não é isso não. É lamentável o que eles estão vivendo, é muito triste, porque eles não conseguem sair desse nó. Mas é importante que a gente olhe para os cuidados que a gente tem que tomar para não acontecer aqui o que acontece lá. Onde, por trás disso tudo, figura o populismo, que é a marca registrada do presidente Bolsonaro, é a marca registrada do ex-presidente Lula e é a marca registrada de alguns outros candidatos que estão por aí. Mas os dois que interessam têm essa marca do populismo, do paizão do povo, do eu resolvo, do eu faço, no meu governo, eu fiz, eu dei. Eu, pessoa física mesmo, sabe? É Getúlio, é Perón, é Kirchner. É um negócio complicado, que a gente tem que conter. E que nós, como eleitores, temos que ficar atentos. Para a gente não cair nessa loucura de achar que existem governantes capazes de tomar decisões pessoais e que ajudem a população, o povão. Não é assim, não. E para isso a gente tem que ter instituição forte, institucionalidade, que é a relação entre as instituições, que no Brasil está esgarçado e que na Argentina se foi completamente. Então é o alerta que eu queria fazer hoje, 4 de julho, iniciando o mês de julho, o primeiro dia útil. É o primeiro dia útil, né? Não, segundo dia útil de julho, mas estamos começando. Julho, agosto, setembro, 3 meses da eleição, né? A eleição vai ser no dia 2 de outubro. É importante que a gente fique atento. Aquilo que está acontecendo lá pode acontecer aqui. Num passado não muito distante, chegou-se a dizer até, a se usar a expressão efeito Orloff, que era aquilo que aconteceria lá, iria acontecer aqui quase que inexoravelmente. Orloff é uma marca de bebida
e que faziam uma propaganda, eu sou você amanhã, e diziam que a Argentina era o Brasil amanhã. Por sorte, o Brasil não está virando a Argentina no campo econômico, o Brasil não está virando a Argentina no campo político, mas a gente namora perigosamente com alguns erros que tornaram a Argentina o que a Argentina está virando, ou virou. Eles estão com uma dívida absurda, estão com dificuldades para pagar suas dívidas estrangeiras, a miséria campeando, 73% da população lá completamente com contas no vermelho, que é uma coisa incrível. Como eu falei, congelamento de preço. É um negócio, fizeram e estão tentando fazer desde os anos 50, mais de 20 acordos com o FMI e o negócio não para, não acaba. A gente se livrou disso, mas eles não conseguem. Então, tem que ficar alerta. Para virar o que virou a Argentina, é 2 palitos. É só a gente baixar a guarda. E aí começa a entrar numa crise política que vira uma crise institucional. Daqui a pouco o presidente argentino cai. Porque força política ele não tem. Voto ele teve graças a Cristina Kirchner. Então é um nó para o qual a gente deve ficar, sim, muito alerta.